A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos juvenis. Eita, povo abençoado, povo top, que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos entender sobre o tema: você entende o que você está cantando? Vai ser interessante para nós analisarmos isso à luz da palavra. Quero lembrar você que eu já estou comentando as lições do segundo trimestre da CPAD, que só você dá uma olhadinha no canal que já está disponível aí para você. Então vamos que vamos, estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Aprender juntos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos juvenis, finalizando o trimestre. E é claro que vamos entender sobre essa última aula, sobre o que você entende quando você está cantando, ou você entende o que você está cantando. É a ideia que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula. A gente precisa compreender muito bem aquilo que nós cantamos, porque isso também é teologia, isso também é declaração, isso também é a própria menção da nossa fé em público. É por isso que tem muita música aí com letras heréticas distorcidas, que são voltadas mais para o homem, que tratam Deus como se fosse qualquer pessoa. Deus é um Deus que se relaciona, mas nós nunca podemos esquecer o nosso lugar. Precisamos reverenciar o Senhor. Ele é Senhor e nós criaturas. É claro que eu quero lembrar você que a lição do juvenis ela é muito prática. Ao final de cada ponto você vai encontrar aí a ação do tópico. Utilize isso em sala de aula para os seus alunos. Você que está chegando hoje pela primeira vez, já aproveita, se inscreve no nosso canal. Deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa o comentário, gente. Eu quero conhecer você. Joga esse vídeo também nos grupos de zap aí da igreja. Ajuda as pessoas a conhecer ainda mais da Escola Bíblica Dominical. Gente, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Lembre-se que você é servo da palavra. Apresente o texto bíblico da lição, que está em Salmo 96. Apresente também que a sua lição, na realidade, possui 3 objetivos específicos. Observe, não fuja do assunto. E observe em sala de aula e apresente para os seus alunos, por exemplo, que a sua lição vai ter 4 pontos. Apresente o tema, ponto a ponto a ser ministrado, e os meninos vão ficar esperando o ponto a ponto com você. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: profetizo a bênção. Será? Às vezes nós cantamos hinos que possuem letras assim, que são um pouco distorcidas daquilo que a Bíblia também fala. E nós precisamos basear os nossos hinos, os nossos louvores, a nossa adoração, a partir de um crivo. E que crivo é esse? Palavra de Deus. Se a letra da canção, mesmo sendo gospel, canção evangélica, for distorcida, for contra a palavra, a gente precisa tomar cuidado sobre aquilo que está sendo cantado. Às vezes, aquilo que está sendo cantado não quer dizer exatamente o que a nossa fé realmente professa, o que a nossa fé realmente defende. Existem, por exemplo, determinados grupos que cantam músicas que são unicistas. É aquela crença que só existe um Deus, que em uma hora ele, por exemplo, ele está sendo como Deus Criador, em outra hora como Jesus e agora como Espírito Santo. Isso é uma heresia. Nós acreditamos na Trindade. Existem, por exemplo, grupos que cantam músicas mais voltadas para si, para o homem. E nós já percebemos nesse trimestre muito bem que o louvor e a adoração precisa ser voltado para Deus. A nossa adoração precisa engrandecer o nome do Senhor e não o homem. Algumas igrejas por aí utilizam algumas expressões que são meio complicadas. Por exemplo, eu decreto, eu declaro, eu determino. Você não pode fazer isso. Você não tem condições para isso. Quem pode declarar a bênção sobre a sua vida é o Deus vivo, a partir do momento em que você obedece a sua palavra, que você vive a palavra de Deus. Quem pode decretar a tua vitória não é o homem, é o Deus Todo-Poderoso. Quem pode trazer a bênção sobre a sua casa não é alguém que
transmite isso em a canção, mas é o Deus vivo que muda a história de alguém, que muda a sua história. Precisamos entender que somos servos e não senhores. Sabendo disso, avance para o segundo ponto da sua lição e apresente a ação do tópico 1 aqui em sala de aula. O púlpito não é um palco. Por que precisamos compreender isso nesse segundo ponto? Porque o púlpito ele é visto pela igreja, até mesmo na história da igreja, como um local de transmissão, como um local de declaração da palavra de Deus. Mas hoje em dia, muitas pessoas querem transformar o local que tem o centro da palavra em uma espécie de palco. Eu não sei se você já tem observado. O púlpito da sua igreja, geralmente, deve ficar no centro da igreja. Por que no centro? Exatamente no meio. Porque de acordo com a eclesiologia, com a história da igreja, ele foi organizado assim para trazer essa ideia que no centro da igreja, no coração da igreja, deve estar a palavra. Mas hoje em dia as pessoas, por exemplo, utilizam o púlpito como uma espécie de palco para poder chamar a atenção para si e não para a palavra, para poder realizar um show e não a verdadeira adoração. A igreja não é local de show, mas é local de adoração, é local de sacrifício, é local de bendizer o Senhor. Os próprios avivalistas trabalhavam essa ideia de ter a centralidade na palavra, de ter a centralidade no Senhor. E nós precisamos ter essa centralidade. Vou louvar? Vou, mas preciso compreender exatamente o que eu estou cantando, o que eu estou bendizendo, o que eu estou adorando. É engraçado que às vezes as pessoas desprezam os hinos da harpa cristã, mas os hinos da harpa cristã têm história, têm letra, têm teologia, são voltados para exaltar o Senhor. Nós precisamos resgatar isso em nossas igrejas. Finalizando o ponto número 2, apresente a ação do tópico 2 e avance para o terceiro ponto. No terceiro ponto nós vamos tratar sobre o levita, um super espiritual. Espera aí. O levita dentro da Bíblia, a qual nós estudamos aqui, é alguém que exerce o seu ministério no serviço do Senhor. Não necessariamente precisa cantar dentro das Escrituras. Um levita, por exemplo, ele cuidava da limpeza do tabernáculo, cuidava da limpeza do templo, o serviço no sacrifício. Isso é um levita. Montagem, desmontagem, cuidado da obra. Todo mundo se torna um levita a partir de Cristo, porque em Cristo nós nos tornamos sacerdotes. Mas hoje em dia as pessoas trabalham essa ideia de levita como alguém que canta como um super levita, como alguém que é mais poderoso do que os demais, alguém que tem uma condição maior ou melhor. Aos olhos de Cristo, somos criaturas, nos tornamos em Cristo filhos de Deus. Por isso, lembre-se que o levita não é alguém melhor, por exemplo, do que aquele que prega a palavra ou do que aquele que limpa a igreja, porque ambos são a mesma coisa diante do Senhor, é serviço, é ministério. O levita é somente um servo que conduz o povo em adoração. O pastor na palavra também conduz o povo em adoração. Em oração também conduzimos o povo em oração, em adoração. Precisamos compreender isso à luz das Escrituras. Finalizando, apresente a ação do tópico 3 para os seus alunos e avance para o último ponto da sua lição aqui no primeiro trimestre de 2019. Vamos louvar a Deus. O louvor é aquele que precisa ser apresentado à luz das Escrituras. Precisa ter conteúdo. Eu não sei se você já percebeu, mas aqueles hinos mais antigos têm conteúdo. São hinos que foram escritos em tribulação, como a menção até mesmo desse hino da harpa cristã. A Bíblia ela trabalha exatamente essa ideia de louvar ao Senhor de todo o coração. E nós precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo. É por isso que nós precisamos tomar esse cuidado. Qual a espécie de louvor que estamos separando para louvarmos na casa de Deus, na igreja, para ajudar o povo em adoração. Os louvores precisam ser selecionados,
conforme a palavra, passarem pelo crivo das Escrituras, com parceria com o seu pastor. Gente, eu espero que Deus te abençoe e apresente a ação do quarto ponto da sua lição e que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Quero lembrar você que eu já estou comentando aí as lições do segundo trimestre, já está disponível no canal, é só você procurar. Um beijo no teu coração, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.